por gentileza, solidarizem-se com este canal e deem likes, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as novidades, comentem. Valorizo muito os comentários de vocês aqui. Saúdo com muita solidariedade, compreensão e apoio ao meu querido amigo, ex-deputado estadual, combatente do MST, Frei Sérgio Goreanu, do Rio Grande do Sul. E dizer-lhe, Frei Sérgio, que agradeço muito por assistir aqui às reflexões, e aí também nos acampamentos do MST e tal, que eu apoio, reconheço, valorizo, e lhe dizer que aqui os vídeos parecem ser longos, mas considerando o valor do Evangelho, da reflexão do Evangelho, da educação no Evangelho, que teve como sua primeira missão a catequese, portanto a formação do movimento de Jesus após a Páscoa, as pessoas não acham longo aqui esse vídeo, ou cada vídeo dominical. Sei disso porque, afinal, eu indico o número do telefone lá ao cabo da reflexão, e as pessoas têm me ligado porque viram aqui o número do telefone. Então, não considero longos os vídeos aqui, pelo contrário, até tenho feito um esforço para encurtá-los. Mas é preciso buscar a reflexão com mais profundidade, com mais elasticidade, com mais arte. Por isso, muitas vezes, ultrapassamos os poucos minutos que incentivam a superficialidade e muitas vezes até o misticismo supersticioso aqui na internet. Obrigado, Frei Sérgio, pelo apoio, pela audiência, e indico para vocês, ao final dessa introdução, a leitura do Evangelho de hoje, que é de São Lucas, no capítulo 10, no agitado capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Espero que vocês permaneçam comigo até o final dessa reflexão para a nossa edificação, para a nossa educação, para o nosso fortalecimento, para o enraizamento da nossa fé na realidade onde vivemos. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês certamente, principalmente pessoas que atuam na combatividade por um mundo novo, por uma nova humanidade, por nova matriz de relacionamento entre as pessoas, transformando essa sociedade fratricida, individualista, numa fraternidade solidária, de irmãos e de irmãs. Vocês têm se chocado com outras atitudes que não priorizam esta luta de fé por causa das suas agendas. E eu já comentei isso em outros vídeos, outras reflexões. O que há nas suas agendas é muito mais prioritário. O cansaço a situação de trabalho do 6x1 que mata a classe trabalhadora e esvazia as suas prioridades, e outras programações tantas que ganham a prioridade das pessoas e as fazem querer, inclusive, que a fé se enquadre, se modele, se configure por esse tipo de situação
praticamente banalizando a formação, banalizando a profundidade. Vocês conhecem pessoas assim, né? Vocês são assim? Não é fácil enfrentar essa questão aqui com tanto carinho, tanto respeito. Vocês conhecem pessoas, por outro lado, que são assíduas, que são disciplinadas, que entenderam quais são as prioridades da vida e escalam essas prioridades, principalmente colocando a luta pela mudança, pela transformação, pelo revolucionamento, criando um novo modelo de relações entre as pessoas, entre Deus e a humanidade, entre a humanidade e Deus, entre o céu e a terra, entre esta criação que comumente se chama de natureza, com o cuidado e tudo mais. Vocês conhecem pessoas que lutam assim, né? Com estas prioridades, né? Pois é, nesta reflexão de hoje nós pensaremos, buscaremos esta formação nessas duas perspectivas. Ocorre que Jesus, de acordo com esse capítulo 10, e até antes, e continua, vem na visão de São Lucas, visão justa, correta de São Lucas, na leitura de São Lucas, na redação que São Lucas deu a esse evangelho, para ressaltar esta caminhada de Jesus como catequese, como educação, como fortalecimento do movimento que se seguiu depois, se fortaleceu, exatamente por isso, por esta contribuição de São Lucas. Jesus para Lucas, e deveria ser para todos nós, é um caminhante. Ele marcha, ele anda, ele toma as estradas, ele busca os atalhos quando for necessário, mas sempre priorizando passar por meio das populações, das aldeias, das cidades, para o encontro com o povo. O Jesus dessa caminhada no interior da Palestina até Jerusalém é aquele que, conforme nós já vimos, chegou em Samaria e distribuiu primeiro 12, depois 70 discípulos e discípulas no meio do povo, para que conhecessem o povo, conversassem com as pessoas doentes, encontrassem com as pessoas carentes, encontrassem com as necessidades mais profundas do ser humano, se hospedando inclusive nas casas das pessoas, não levando nada que atrapalhasse a vida. E essa caminhada, esta missão de transformar as pessoas, fazendo-as agentes criadoras de uma nova sociedade. Este Jesus que caminha aqui se deparou também com a necessidade de uma matriz orante e ele ensinou o Pai Nosso para os seus discípulos e discípulas. Pai Nosso que nós deveríamos conhecer, Pai Nosso que nós deveríamos estudar para compreender quem é esse Pai Nosso, para compreendermos quem é esse Pão Nosso de cada dia, o que é esse Pão Nosso de cada dia, que deve ser multiplicado, é dado por Deus, é doação divina, conquistada pela classe trabalhadora. O que é isso? Para compreendermos as tentações que fustigam, provocam e destroem as pessoas, momento a momento, principalmente quando fragilizadas. Este Jesus, retratado por Lucas, é aquele que se deparou com um fariseu da Academia Teológica de Jerusalém, todo cheio de si, que queria provocar Jesus se achando maior do que Jesus, mais sábio, mais teórico, mais compreensivo do que Jesus. Por isso ele perguntou o que fazer para a vida eterna. Nós vimos isso na reflexão do domingo passado. E esse Jesus mostrou que diante do próximo só temos duas alternativas. Uma é a de fugir, como os religiosos fizeram na parábola, como o sacerdote, como o levita, que apenas olharam, apenas contemplaram a dor do tombado, a dor do ferido e foram embora. Esta é uma atitude covarde, uma atitude superficial, uma atitude de quem suspende a consciência da solidariedade e passa adiante sem nada fazer, sem nada pensar, sem nada se preocupar, talvez até orar depois pelo próximo caído sem nada fazer por ele. Esta é uma atitude, tem sido inclusive prevalente
e atual hoje em nossos dias. E a outra é de chegar no homem, é de descer do seu animal, de pensar as suas feridas, derramar óleo sobre elas, atar e amarrar as suas sangrias, depois de tudo, levá-lo, ombreá-lo, colocá-lo sobre o seu animal e levar para uma hospedagem. É a atitude daqueles e daquelas que aprendem que seguir Jesus, que esse Jesus que caminha, esse Jesus que conta parábolas, esse Jesus que encontra com o povo, é um Jesus que constrói atitudes, que constrói iniciativas, constrói consciência nas pessoas, para que não passemos de largo pelas pessoas que tombam nas drogas, tombam nas doenças, tombam nas loucuras, tombam nas perseguições, tombam diante do braço armado da sociedade burguesa, tombam diante do braço armado pelo Estado burguês. Enfim, as pessoas recebem daqueles que são fiéis a Jesus, como ele disse, então vai tu e faz o mesmo quando você reconhece de quem devemos ser o próximo. Esse Jesus é o Jesus retratado por Lucas. Pois esse Jesus agora, de acordo com esta narrativa do Evangelho de hoje, este Jesus se encontra na casa de Marta e Maria. Na casa de duas mulheres diferentes, apesar de irmãs uma da outra. Na casa de duas mulheres que seguem matrizes diferentes para a orientação de suas vidas. E Marta se incomoda. Maria se situa aos pés de Jesus. Marta e Maria são duas orientações, descoladas uma da outra, desligadas uma da outra, fragmentadas uma da outra, com prejuízos que Jesus precisa ensinar a superar. Então, muitas pessoas se assemelham a Marta, pelas prioridades que colocam em suas vidas, esvaziando as suas vidas para o que é necessário, para o que é significativo, para o que realmente dá importância para a nossa vida, para a nossa fé. Pessoas têm na sua agenda tantos entulhos, sem contar com as outras pessoas das suas comunidades, de suas famílias, para ajudarem, para ombrearem, para participarem dos cuidados dos outros. Pessoas exploradas pela sociedade capitalista, que as mata no cansaço, as retira do convívio, muda o curso de suas existências, retirando-as da comunhão com seus queridos, com seus amados, com o povo e da luta pela transformação. Conhecemos pessoas assim. Lá atrás já mostramos, Lucas já nos mostrou, aqueles dois que queriam seguir Jesus, que eram meio que parecidos com Marta. Um deles disse: olha, mestre, eu quero te seguir, mas eu primeiro tenho que sepultar o meu pai que morreu. Jesus disse a ele: deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. A prioridade deste homem que disse que queria seguir Jesus era da morte, era do velório, era da acomodação e da choradeira em torno da coisa natural da vida, que é a própria morte. Marta é assim também. Marta é agitada por muitas coisas, como Jesus mesmo disse a ela: te ocupas com muitas coisas, Marta. O outro é aquele que diz que comprou terras e queria um tempo para seguir Jesus, depois que arasse a terra, depois que organizasse toda a colheita, então daí para seguir Jesus. Jesus seria a última anotação da sua agenda. O trabalho, a produção de frutos, enfim, a economia tinha tanta importância, mas o modo como ele organizava a economia, muito provavelmente, como se vê ao longo do Evangelho, era mais para fortalecer os interesses dominantes, os interesses desumanizantes, os interesses pecaminosos, e não a graça que resgata, que salva, que cura as pessoas. Marta também agiu assim. Ela se preocupou muito mais em
receber Jesus com a tradição, e a tradição é maravilhosa, a tradição do bem servir, a tradição da mesa farta, a tradição dos cozidos, das fritadas, dos assados. Acolher a Jesus para ela parecia ser uma prioridade que passava muito mais pela cozinha do que pela sala onde Jesus se encontrava com Maria. E veio dedar a sua irmã. Veio até Jesus e disse: mestre, manda que Maria venha aqui me ajudar, eu estou preocupada, estou servindo aqui, estou trabalhando aqui, e ela aí, sentada aos teus pés, a te escutar. Manda, Senhor Jesus. Quer dizer, Maria não conseguiu resolver o problema e pediu uma solução que ela já determinara para Jesus. Faz isso, Jesus. Me obedece, Jesus. Manda Maria, minha irmã, trabalhar comigo. É o que se fala muitas vezes. Nós queremos que o próprio Deus sustente essa situação nossa. Nós queremos que o próprio Jesus deixe de ser Jesus para ser o nosso Salvador particular, para nos manter na mesma máquina rotativa e roedora, moedora de carnes. Marta nos representa muitas vezes nessas situações. Nos tira o tempo, nos esgota, nos cansa, nos irrita, nos enerva, de maneira que a gente se torne até dedo duro, até nas nossas orações. Senhor, abençoa fulano para que faça mais ainda, se desgaste mais, se canse mais, venha para cá, para ajudar o capitalismo com nossos recursos, nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso esgotamento. Mas Jesus deu uma resposta. Disse: Marta, tu te ocupas com muitas coisas e te angustias com isto, de acordo com algumas traduções, de acordo com outras, te perturbas com isso. Marta estava perturbada com isso, mas só uma coisa te basta. Só de uma coisa precisas, e esta a Maria faz, e dela não será tirada. Quer escutar Jesus, que era perguntar para Jesus, que era realmente valorizar Jesus aí com a missão dele, a missão do Messias, a missão do que veio para servir. Como disse São Marcos, colocando as palavras na escuta do próprio evangelista, quando Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o que Jesus fazia. Ele não se preocupava com a refeição, ele se preocupava em entregar o que ele veio fazer. Ele se preocupava e se ocupava de fundamentar a fé em Maria, a fé no reino, a fé no ministério. E para as feministas, é bom que se diga, na valorização das mulheres, muito desrespeitadas, atropeladas, abusadas nesse contexto machista. Jesus se encontra conversando com uma mulher e lhe ensinando. Alguns exegetas até dizem que Lucas tinha necessidade de transcrever essa experiência, de relatá-la no seu evangelho, porque na sua comunidade havia uma dispersão. As pessoas tinham medo de tudo. As pessoas fugiam de se educar na fé. As pessoas não queriam saber de uma religiosidade, de uma experiência de fé construída, educada, enraizada. Elas só queriam receber as soluções prontas. E Lucas precisava desse exemplo, e Jesus fortaleceu esse exemplo na Maria. E indicou para Marta que tudo passa por escutar Jesus. Esta é a melhor parte. Mas entender quem é Jesus mesmo, de acordo com o Evangelho. Entender que esse Jesus tinha como missão a construção do reino aqui e agora. No meio desta história dilacerada e dilacerante, no meio desta história sangrenta e sangrada, no meio desta história com tantas desavenças,
tantas alienações, tantos abusos, tantas violências. É aí que Jesus quer construir o seu reino, e ele dava isso para Maria. Qual é a solução para esse problema entre Maria e Marta? Maria que escolhe a melhor parte, mas não vai à cozinha ajudar a Marta. Para Marta que escolhe a cozinha e servir, preparar o melhor para Jesus, mas não escuta Jesus. Qual é a solução para isso? A solução para isso é, primeiro, compreender quem é Jesus. E para compreender quem é Jesus, temos que dedicar tempo a ler o Evangelho, a estudar o Evangelho, a entender quem é Jesus que arrasta atrás de si uma multidão de pobres, de trabalhadores e trabalhadoras, e que se dirige para o confronto mesmo que isso implique em cruz, em sacrifício, porque a vida pessoal dele não era o primeiro lugar na agenda, mas a missão do reino. Isto Maria precisa compreender e busca recebendo. Isto Marta precisa compreender para reorganizar a sua existência com a prioridade correta. Segundo, o ideal é juntarmos as duas, não fazer Marta e Maria uma só pessoa, ou uma terceira pessoa, mas misturar os seres das duas, de modo que, quando for preciso, e certamente isso acontecia, isso Lucas queria ensinar. Maria ajudava Marta, ou melhor, fazia sua parte no serviço com Marta, a favor do reino. E Marta, juntando-se com o paradigma, com o arquétipo que deve ser Maria, também reservar tempo para a prioridade de se aprofundar, compreender a sua parte no reino, não somente como mulher, mas como discípula de Jesus, como seguidora disposta e pronta para todas as consequências desta missão. Juntarmos os dois arquétipos, os dois são importantes. Mesa não se serve sozinha. As plantas não saem da terra sozinhas. Os produtos não são higienizados, lavados, preparados, assados, cozidos, fritos sozinhos. É preciso da intervenção humana. E somente numa comunidade de fé, somente assim conseguiremos realmente ser aquilo que Jesus indica. Escolhermos a melhor parte em nossas vidas. E esta melhor parte nos põe na caminhada com Jesus. Nos põe no discipulado com Jesus sendo nosso mestre, salvador, libertador, transformador do mundo, das nossas vidas, da nossa realidade, inclusive para salvar o próprio planeta ameaçado pelas agendas que tomam conta desta velha Marta. Esse é o nosso apelo, meu irmão, minha irmã. Se isso te interessar, né, eu participo de uma luta que precisa de ti, que precisa da tua participação, que precisa da reorientação e salvação da tua agenda existencial, que precisa reorientar as tuas prioridades, que precisa te fortalecer para fazeres isto e seguires a prioridade essencial da fé. Liga para mim. O número de telefone está aqui embaixo, está aqui, também posto aqui nos detalhes, para que tu ligues. Muita gente vem ligando e muita gente começa a aderir, sem abandonar a sua forma de ser, a sua forma de crer, a sua forma religiosa, a sua forma comunitária de experimentar, viver e crescer na fé. Não se toca nisso. Cada pessoa tem a sua experiência e ela será sempre respeitada e incentivada. Mas se tu quiseres avançar na luta com esta prioridade que vem do reino, pela mudança do mundo que ele não quer, com senhores dominando outros como se fossem seus escravos, que ele não quer
com senhores se enriquecendo em cima de outros que eles exploram. Neste mundo, nesse reino que ele quer que não faça uns superiores dos outros, uns superiorizados, que ele não quer que sejam abusadores que abusam de pessoas sem alternativas, sem consciência, sem indicação, sem saída. Se quiseres, então, me liga, está aí o telefone, mas me liga pelo WhatsApp, por favor. Há muitos golpistas que ligam para a gente e até entram nas lives para atrapalhar a gente. Então, por favor, liguem pelo WhatsApp, direto para mim, para conversarmos. E que este Jesus, diante de quem Maria se coloca para ouvir e aprender, que este Jesus, que não era prioridade para Marta, seja prioridade para ti, seja força para ti, seja libertação para ti, seja cura para ti, seja soerguimento e ânimo para a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.